capítulo 48. A partir do versículo 1, Jeremias 48, a partir do versículo 1. Profecia contra Moabe. Contra Moabe, assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: ai de Nebo, porque foi destruída, envergonhada está Quiaritaim, e já é tomado Misgabe, está envergonhada e espantada. A glória de Moabe não existe mais em Esbom. Pensaram mal contra ela, dizendo: vinde e desarraiguemos, para que não seja mais povo. Também tu, ó Madimem, serás desarraigada, a espada te irá seguindo. Verso 4. Está destruído Moabe, seus filhinhos fizeram ouvir os gritos. Vamos partir para o verso 10. Maldito aquele que fizer a obra do Senhor fraudulentamente, e maldito aquele que preserva a espada do sangue. Moabe esteve descansado desde a sua mocidade, e as suas fezes repousaram. Não foi mudado de vasilha para vasilha, nem para o cativeiro. Por isso conservou o seu sabor, e o seu cheiro não se alterou. Portanto, eis que dias vêm, diz o Senhor, em que lhe enviarei derramadores, que o farão andar a grande espaço, e despejarão as suas vasilhas, e romperão os seus odres. Senhor, meu Deus, meu Pai, no nome de Jesus, fala conosco através da Tua palavra nessa noite. Nós te pedimos, e que o Teu Espírito Santo possa abrir a mente, o entendimento do ouvinte da Tua palavra, e que essa mente lançada não venha a ser roubada, mas guardada, que ela possa cair em terra fértil, germinar e crescer, e dar frutos. Assim te pedimos, ó Pai, no nome de Jesus. Irmão, pode sentar. Sei que é uma leitura meio difícil, e talvez você olhando o texto possa até ficar a perguntar, né, o que significa essa leitura em Jeremias capítulo 48. Mas o que me chama mais atenção, é claro que todo o capítulo 48 fala a respeito de Moabe, mas o capítulo 48, no verso 11 e o verso 12, é o que me chama mais atenção. Já ministrei uma certa feita essa palavra, e eu gostaria que você prestasse bem atenção no que Deus tem para você nessa noite, para você poder entender a vontade de Deus na sua vida. Vira para a pessoa que está do teu lado e pergunta para ela: de quem você é descendente? Pergunta mais uma vez: de quem você é descendente? Sabe, todos aqui nessa noite, todos vocês conhecem a história de Abraão. Abraão, ele vivia na idolatria. Abraão vivia na terra de Ur dos caldeus. Primeiro Deus chamou o pai de Abraão, Terá. E Terá, ele não entendeu o chamado de Deus. Mas Abraão entendeu o chamado de Deus. O pai de Abraão pode-se dizer que morreu na divisa entre nas terras de Ur, terra em que Deus já tinha chamado, mas que ele não tinha entendido. Morreu ali na divisa, e Deus chamara Abraão para poder ir para uma terra que ele não conhecia. Abraão não conhecia Deus, não sabia quem era Deus, mas ele ouviu a voz de Deus e entendeu que havia algo
de especial no chamado de Deus na vida dele. Eu não quero entrar aqui em toda a história de Abraão, mas para que você possa entender qual é a diferença daquele que tem um chamado de Deus e que entende o chamado de Deus e que obedece à voz de Deus, e daqueles que às vezes não tem um chamado e quer às vezes andar de carona, viver de carona, às vezes até recebe alguma promessa de Deus, ou recebe alguma bênção de Deus, mas nunca é grato a Deus, nunca se coloca na posição de Deus, nunca reconhece Deus, e às vezes o final da vida dessa pessoa é um final trágico. E nós vimos que Abraão, ele entendeu o chamado de Deus, mas Deus tinha falado com Abraão para ele sair do meio da parentela dele, que era para Abraão sair com a família dele e ir para uma terra que Deus ainda iria mostrar a ele. Ele ouviu, ele entendeu, só que numa parte ali ele desobedeceu a Deus, porque ele pegou o seu sobrinho, ele pegou Ló e levou Ló juntamente com ele. E Ló também leva a sua esposa, leva a sua família. Ló, quando saiu da terra de Ur dos Caldeus, Ló não tinha nada, ele vivia de favores. E quando ele começou a andar com Abraão, Deus começou a abençoar Abraão. Deus começou a prosperar a vida de Abraão. E Abraão começou a se tornar um homem muito rico. A cada dia, a cada ano que se passava, Abraão não só tinha se tornado um homem rico, mas também por onde ele passava, Deus o fazia ser conhecido pelas pessoas da terra por onde ele passava. Chegando a um certo ponto em que o próprio Abraão, ele chega para Ló e diz: olha, o teu gado ele cresceu o tanto como o meu, as nossas ovelhas estão se misturando, os nossos empregados estão brigando, daqui a pouco eu não vou saber mais qual é a tua ovelha, qual é a minha ovelha. Pega o teu gado, pega os teus funcionários, pega os teus servos, a sua serva, pega a tua família. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Mas toma um caminho, porque nós não podemos mais continuar junto. Você não encontra na Bíblia Ló levantando um altar a Deus. Abraão levantou 5 altares a Deus. Você não vê Ló palestrando com Deus, Ló agradecendo a Deus pelos bens recebidos. Você não vê Ló oferecendo sacrifícios a Deus. Ló recebera da mesma forma que Abraão estava sendo abençoado, Ló também estava sendo abençoado. Mas Ló, ele era um homem que vivia segundo os desejos do coração dele. Se ele fosse como Abraão, se tivesse as mesmas atitudes de Abraão, a primeira coisa que ele ia dizer assim: olha, Abraão, eu estou aqui com você, porque você me chamou. Se hoje eu tenho bens materiais, é porque o mesmo Deus que te abençoou, também me abençoou na caminhada. Ele poderia dizer: não, Abraão, eu não tenho direito de escolha, porque quem teve o chamado de Deus foi você. Quem entendeu, quem compreendeu, quem obedeceu a voz de Deus foi você. Então você tem o direito de escolha. É você que deve escolher para onde você deve ir, mas não. Ló simplesmente, ele viu as campinas do Jordão, e lá estava a cidade de Sodoma e Gomorra. Não sei se Ló sabia do mal que já havia naquela cidade, mas ali ele vivia com outro homem, mulher com outra mulher. Os homens tinham relações sexuais com animais. Era tanta abominação, era tanto pecado, que a Bíblia diz que o pecado dos homens daquela cidade fedia como podre nas narinas de Deus. Quando Ló resolveu ir para as campinas do Jordão, simplesmente ele olhou, ele cobiçou, ele viu que o rio, ele viu bastante
pasto para suas ovelhas. Ele talvez pensou, não vou viver mais como nômade, não vou viver mais dentro de barraca, agora eu vou ter uma casa, agora eu vou ter um lugar para minha ovelha pastar, porque tem pastos verdejantes. Nesses desertos por onde Abraão anda, só tem terra, pedra e areia, não tem nada. Mas, meu amado, foi uma escolha errada, porque ele não pediu direção a Deus. Ele não pediu a Deus. Se ele poderia ter falado a Abraão, vamos orar, vamos pedir orientação a Deus, vamos pedir a Deus para mostrar que caminho que eu devo tomar, para que lugar que eu devo ir. Mas não, já estava no coração dele o que ele iria fazer. Sabe, a igreja está cheia de pessoas que às vezes querem acusar a Deus, às vezes querem acusar o diabo, mas sendo que o erro está na vida deles mesmo. Pessoas que são donas do seu próprio nariz, pessoas que fazem o que vem na cabeça. Não, a vida é minha, eu faço o que eu quero, e o que eu vou fazer, ninguém tem nada com isso. Aí quebra a cara, se machuca, porque simplesmente não sabe ouvir a voz de Deus. Ou talvez ouve, mas não quer obedecer a voz de Deus, quer andar segundo os seus deleites, segundo os seus desejos próprios, e às vezes se machuca, quebra a cara, e às vezes fica mal consigo mesmo. Vocês sabiam que a maioria das igrejas, as igrejas estão cheias de pessoas frustradas, a igreja está cheia de pessoas machucadas, feridas de alma, mas porque elas mesmas se feriram. Quantas moças da igreja, que às vezes está bem na igreja, participa do culto, participa da ceia, é uma bênção, daqui a pouco não pede orientação a Deus. O primeiro rapaz que conhece, ela vai para a cama se deitar com ele, porque acha que é amor, acha que é paixão, acha que é tanta coisa, não pede orientação a Deus. E às vezes continua na igreja, mas está morto, está fraco na fé, não consegue romper, porque simplesmente é dono do seu próprio nariz. Porque são pessoas que estão dentro da igreja, mas ainda não aprenderam a ser descendente de Abraão, simplesmente são descendentes de Ló, pessoas ingratas. Pessoas que se ela olhar para trás, vê que Deus tirou de um Egito tenebroso, que Deus tirou do lamaçal do pecado, que a vontade de Deus é trazer essas pessoas uma nova vida, mas simplesmente o coração delas não está em Deus, ainda está no mundo. Tudo que o mundo oferece, essas pessoas pegam e estão dentro da igreja. São pessoas vazias. A maioria está dentro da igreja, está morto, não tem vida em si mesmo, não tem mais alegria, alegria de Deus, alegria da salvação, alegria do Espírito Santo. Canta por cantar, ouve a palavra por ouvir, cultua por cultuar, porque não sabe o que é estar na presença de Deus. Porque às vezes aprenderam, mas desaprenderam. E às vezes, meu amado, você vai sentar e conversar com a pessoa, é tanta desculpa. As pessoas colocam tanta desculpa. Coloca desculpa no irmão, coloca desculpa numa irmã, coloca desculpa na família, coloca desculpa no trabalho, coloca desculpa no marido, na esposa. É tanta desculpa, mas simplesmente são pessoas que ainda estão com o coração como o coração de Ló. E que precisa ser mudado. Amém? Porque a culpa, meu amado. Então a palavra que nós usamos na ceia, e nós devemos viver essa palavra todos os dias. Examine, pois, o homem a si mesmo. Sabe, vamos dar uma examinada nas nossas vidas. Vamos olhar para dentro de nós. A Bíblia diz, não dê lugar ao diabo, irmãos. O que tem de crente dando lugar para o diabo? A Bíblia diz, não entristecer o Espírito Santo. O que tem de gente entristecendo o Espírito Santo? Aí os crentes começam a morrer, quando os crentes começam a viver a sua vidinha própria, quando elas ouvem, mas não querem obedecer mais, a igreja começa a morrer com essas pessoas. Aí o culto se torna frio, a presença de Deus não manifesta mais, a alegria de Deus não vem mais aos corações, você não vê mais lágrimas no culto, você não vê mais língua estranha no culto, você não vê mais avivamento, porque o próprio
Deus está triste com a situação que a igreja se encontra. Manaraba chorianda labaxéria. Aleluias. A decisão foi ir para a terra de Sodoma e Gomorra. E quando nós tomamos uma decisão errada, além de nos deixar frustrados, lá na frente com sentimento de culpa, com a vida toda detonada, toda estragada, lá na frente, quando você se arrepender, pode ser tarde demais. Sabe, ele era um pai de família, mas ele sabia que era Deus. Se você for olhar toda a história de Abraão, Ló estava com ele. Se nós fosse falar de toda a história de Abraão, nós ia ficarmos a noite toda aqui falando de Abraão. Ló desde Ur até a cidade de Sodoma e Gomorra, quantas coisas Ló viu. Ló chegou a ser levado pelo inimigo. Abraão pega os seus homens correndo risco de vida e vai lá para libertar Ló, que tinha sido levado, tinha sido saqueado. E Deus prosperou tanto aquele homem, mas era ingrato, tinha um coração profano. Ele simplesmente talvez achava que tudo aquilo veio com a sua própria força, com o suor do seu trabalho. Não. As promessas de Deus na vida de Abraão, pode ter certeza, meu amado, se você andar com um homem abençoado, você vai ser, mesmo você não tendo vida com Deus, anda com uma pessoa que é abençoada, você vê se você não vai ser abençoado também. Agora anda com um crente prova pura, anda com um crente cheio de maldição, anda com um crente desobediente, você vê se a sua vida não vai ser uma vida de derrota. Anda, faz a sua escolha. E ele desce para a cidade de Sodoma e de Gomorra. Chegando lá naquela cidade, ele estava levando a vidinha dele, quando Deus avisa para Abraão que ia destruir Sodoma e Gomorra. Quem é que intercede por Ló? Deus não foi avisar Ló não que ia destruir Sodoma e Gomorra não, porque Ló não tinha comunhão nenhuma com Deus. Conhecia Deus, mas não tinha comunhão com Deus. É bom ouvir a igreja, é bom ouvir a mensagem, é bom ouvir um louvor. Ser ouvinte é uma coisa, ouvir falar de Deus é outra coisa. Agora ter comunhão com Deus é outra coisa. Ele não tinha a comunhão que Abraão tinha. Você vê que Deus não mandou ninguém avisar a Ló da destruição. Deus primeiro avisou a Abraão. Abraão ficou desesperado, porque mesmo tendo um sobrinho rebelde, ele ficou desesperado e começou a interceder a Deus pela vida de Ló. E enfim, Deus ouviu o clamor, a oração de Abraão. Enviou 2 anjos à cidade de Sodoma de Gomorra. Irmãos, aquela cidade era tão má, tão perversa. Eu não sei como que Ló e a família dele conseguia viver numa cidade daquela. Porque você só consegue ficar no meio de pessoas más se você também tiver um coração mau. Você só consegue ficar vivendo no meio de pessoas perversas se o seu coração também for perverso. Você só consegue andar e viver com pessoas desobedientes se você também for da mesma laia que eles são. Ele estava vivendo a vidinha dele no meio daquele povo porco, imundo. Quando os anjos do Senhor chegou naquela cidade, os homens da cidade cercaram aqueles homens. Ló recebeu eles na casa deles, como de costume dos judeus até o dia de hoje, receber bem um visitante, um estrangeiro na sua casa. Ló recebeu, mas os homens da cidade cercaram a casa de Ló. Sabe o que eles queriam fazer? Eles não sabiam que era anjo de Deus. Achavam que era 2 viajantes qualquer.
Ló, coloca esses dois homens para fora. Eles queriam ter relações sexuais com os dois anjos de Deus. Eram pessoas tão imundas, que não respeitavam ninguém. Bota eles para fora, ao ponto de Ló chegar a dizer: eu vou colocar as minhas duas filhas para fora. Faça com elas o que vocês quiserem, mas aos viajantes vocês não façam mal. Foi a hora em que Deus cegou todos aqueles homens. E quando todos eles ficaram cegos, o anjo do Senhor disse para Ló: saia da cidade com a tua família, fuja pelas campinas e não olhe para trás. Porque essa cidade, ela cheira mal a narina de Deus. Fuja pela vossa vida, fuja pela vida da vossa família. E Ló saiu com a família para fugir daquela cidade. Eu lendo a história de Abraão e de Ló, quando desceu saraiva de fogo do céu, e começou a queimar, destruir Sodoma e Gomorra, Abraão de longe viu a saraiva de fogo descendo, e mal nenhum aconteceu a Abraão. Agora, por que Ló não podia olhar para trás? Por que a família de Ló não podia olhar para trás? Até nesse momento, Deus testou a obediência da família de Ló. A mulher de Ló, não sei se foi curiosidade, não sei se foi o desespero de saber que a sua casa luxuosa ia ser destruída, que todo gado que a família conquistou na caminhada estava nas campinas, ou que as amigas tinham ficado para trás. A mulher de Ló desobedeceu e olhou para trás, morreu, virou uma pedra de sal. Pastor, como é que você quer chegar nesse texto de Jeremias 48? Você vai entender. Toda Sodoma e toda Gomorra foi queimada, foi destruído. Tudo que havia lá, mulheres, homens, velhos, crianças, animais, os campos, tudo foi destruído com fogo. A cidade foi consumida por Deus. A mulher de Ló morreu porque olhou para trás. E Ló foi parar numa caverna com as duas filhas. E as filhas, com medo de não conhecer nenhum homem, para continuar a descendência do pai. Olha que coisa terrível, as duas filhas, elas embriagaram o próprio pai. Elas embriagaram o próprio pai e tiveram relação sexual com o próprio pai. E as duas filhas engravidaram do próprio pai. E a filha mais velha, ela teve um filho. E esse filho se chamou Amon, que é o pai dos moabitas. Querendo ou não, os moabitas, eles eram familiares com o povo de Israel. Abraão, Deus fez promessas para Abraão. De Abraão veio Isaac, de Isaac veio Jacó, e de Jacó veio as 12 tribos de Israel. Deus mudou o nome de Abraão. Deus mudou o nome de Jacó para Israel. E até hoje, Israel, ela está lá, a cidade de Israel, o povo de Israel existe até hoje. E nós vemos que esses descendentes, os moabitas, que eram descendentes de Moabe, eles também receberam promessa de Deus. Eles também receberam cidades, mas simplesmente, do mesmo jeito que Ló, ele fez, os moabitas começaram a fazer também.
Eles também conheciam a história de Abraão, conheciam a história de Ló. Eles sabiam de como veio a descendência deles. Mas eles começaram a guerrear contra Israel. Eles esperavam o povo de Israel arar a terra. Esperavam o povo de Israel semear na terra. E quando era época de colheita, eles iam para saquear. Eles queriam colher aonde não tinha plantado. E lendo essa história, nessa noite o Espírito de Deus, ele pergunta para você e para mim, de quem você é descendente? Você é descendente de Abraão? Você é filho de promessa? Ou você vive de carona? Sabe, tem pessoas que às vezes você convida ela para vir à igreja e ela não vem. Sempre tem uma desculpa. Mas chega para você e fala assim, olha, quando você estiver lá, você ora por mim. Leva essa foto aqui, bota ela na mesa para orar. Leva essa peça de roupa aqui para orar. Mas ela não vai à igreja. Vai para a boate, vai para o forró, vai para o carnaval, vai para as festas mundanas, vai para qualquer outro lugar. Para a igreja não vem. E às vezes quando vem e se faz o apelo, a primeira coisa que ela fala, eu não estou preparada para isso. Hoje não, talvez amanhã. Porque essa pessoa, ela tem um coração igualzinho o coração de Ló. Ela quer conhecer Deus, quer ser abençoada por Deus, mas não querem ter compromisso com Deus. O que importa é o que Deus vai dar para ela, e não aquilo que Deus é para com a vida dela. Ló nunca se preocupou em saber o que Deus era para ele. Ele só sabia que Deus estava dando alguma coisa para ele. Tudo que ele conquistou na caminhada, ele perdeu depois. Tudo que Deus deu para ele, perdeu tudo. Perdeu tudo. Deus foi ingrato com ele? Não. Ele que tinha sido ingrato com Deus. Sabe, só de você acordar vivo, meu amado, já é uma forma de você ser grato a Deus. Só de você poder estar lá no setor do seu trabalho, ou dentro de casa fazendo os teus afazeres, já é uma forma de ser grato a Deus. E muitas das pessoas são ingratas com Deus. E eu pergunto para você e pergunto para mim, de quem nós somos descendentes? Qual o espírito que está na tua vida ou na minha vida? Será que eu tenho o mesmo Espírito de Deus que estava na vida de Abraão? Ou que Espírito é que está na sua vida? É o mesmo que estava na vida de Ló? Espírito de ingratidão. É a pior coisa que tem no ser humano. É se esquecer de quem é Deus. Não ser grato a Deus. Sabe? Querer andar segundo o seu querer, os seus deleites, andar segundo o seu coração. Você dobrar o joelho e pedir perdão a Deus é fácil. Você vir aqui na salinha e conversar comigo também é muito fácil. Eu posso te abraçar, te perdoar e você continuar vivendo a sua vidinha. Mas Deus te perdoa hoje. Você vir conversar comigo e eu também liberar o perdão para você. E de amanhã você fazer a mesma coisa, praticar a mesma coisa, muda o teu coração, deixa o Espírito de Deus tomar a sua vida, porque a partir do momento que Deus tomar a sua vida, aleluia, pode ter certeza que todas as promessas vão se cumprir, e o nome do Senhor será glorificado através de você. Você pode aplaudir o Senhor nessa noite? Aleluia. Sabe, eu posso receber muitas pessoas, e eu fico muito alegre quando alguém toma uma decisão e vem conversar comigo, porque é muito difícil, tanto para o homem quanto para a mulher. Eu não sou padre, e pecado não se confessa para homem, porque eu sou pecador igual você.
Mas por ser o pastor da igreja, a pessoa ser membro de um corpo onde Cristo é a cabeça e eu ser o anjo da igreja, eu fico alegre quando alguém vem e se desabafa, abre o coração. Eu não estou aqui para apedrejar, eu não estou aqui para mandar ninguém para o inferno, não. Mas as pessoas não podem confundir. Ah, já pedi perdão a Deus, conversei com o pastor, está tudo bem. Aí chega amanhã, eu vou fazer igual ou pior. Aí não, é só conversar com o pastor de novo, só pedir perdão a Deus. Mas tudo isso tem limite. Deus, ele pode te dar corda, uma hora essa corda pode acabar. E se Jesus vier na hora que você estiver no erro? E se a morte chegar para você na hora que você estiver praticando mal? Como é que vai ser a sua vida? Então tem coisas, você pede perdão a Deus, talvez você se confesse diante a liderança, mas se você continuar como os filhos de Moabe, sabe o que vai acontecer? Um dia todo o seu podre vai ser colocado para fora. Porque está aqui na Bíblia. Sabe, o povo de Israel, eles sofreram guerras, perseguições, afrontas, passaram por tantas provações, mas sempre conseguiram superar. O povo de Israel teve um momento que eles erraram, teve um momento que eles pecaram, mas teve os momentos que eles reconciliaram com Deus. E Deus aceitou a reconciliação, sempre fazendo com eles nova aliança, porque eram descendentes de Abraão. Já os moabitas, sabe, os filhos de Israel, presta bem atenção. Havia um costume naquela época, eles pegavam as uvas, colhiam as uvas, e pisavam as uvas, e pegavam as uvas depois de pisadas, e colocava dentro de grandes jarros, e deixava aquela uva pisada dentro do jarro. Daqui a pouco eles viravam aquele jarro para outro jarro. Os dejetos, as impurezas, a maioria dos dejetos das impurezas ficava lá no primeiro jarro, ou do vaso, ou daquele vasilhame. Aí o segundo vaso, certamente quando ia passar para o terceiro, ainda ficavam com dejeto. Qual era o dejeto? Talvez pedaços de folhas, galhos, caroços das uvas, a casca das uvas. Então ia passando de vasilha em vasilha, vasilha em vasilha, quer dizer, purificação. Porque a cada vaso que era passado, os dejetos iriam ficando para trás, até chegar no último vaso, para que o líquido estivesse puro, sem casca, sem caroços, sem dejetos. Por quantos vasos já tinha passado? Por quantos vasilhames? Quantos dejetos tinham ficado para trás? Esse é o processo de Deus com os descendentes de Abraão, com os filhos de Israel. Eles foram passados de vasilhas em vasilhas e são passados de vasilha em vasilha até hoje. Passar de vasilha em vasilha é a provação, é a adversidade, é as calúnias, é as dificuldades, é tanta coisa que ocorre na vida do cristão, mas é ele passando de vasilha em vasilha. Cada vasilha que ele passa é uma experiência nova que ele tem com Deus, mas os dejetos vai ficando para trás. Será que os teus dejetos estão ficando para trás? Aí Deus fala para Moabe: olha, Israel passou de vasilha em vasilha, Israel foi aprovado, Israel passou pelo processo da purificação, mas vocês, os moabitas, é como se eles tivessem pisado as uvas, tivessem colocado dentro de um grande vaso e tampado a boca daquele vaso, e passa-se meses, anos. Agora você imagina
aqueles dejetos dentro daquele vaso, aqueles dejetos estariam o quê? Apodrecendo, estando em estado de apodrecimento, putrefação. E Deus falando, olha, vocês não quiseram passar de vasilha em vasilha, vocês não quiseram ouvir minha voz, não quiseram obedecer como Deus, não quiseram passar de vasilha em vasilha. O vaso de vocês, tudo que vocês pisaram está dentro do vaso, e esse vaso está tampado. Um vaso tampado é um vaso que está o quê? Escondendo o que está dentro dele. E Deus fala através da boca do profeta, eu vou enviar quebradores. Eu vou enviar até vocês quebradores. E esses quebradores vão o quê? Vão quebrar os vossos vasos. E toda a podridão, toda a imundícia de vocês será exposta, será colocada para fora. Quando nós vivemos uma vida em Deus, quando nós queremos ser descendentes de Abraão, ser descendente de Abraão, como se eu não sou judeu, Abraão era o pai da fé. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Não é fé para a cura de uma dor de cabeça. Não é só uma fé para uma libertação de uma pessoa. Não, é romper em fé. É vencer o inimigo. É vencer o pecado. É vencer o desejo carnal. É parar de andar segundo o seu coração e começar a andar na direção de Deus. Isso é andar em fé. Isso é viver em fé. Não é querer jogar a sua culpa em cima das costas dos outros, não. É você olhar seus erros, seus defeitos e colocar diante de Deus e procurar se acertar diante de Deus. Isso é andar de fé em fé. Isso é ser descendente de Abraão. E Deus falou para os descendentes de Moabe, eu vou enviar quebradores e toda a sua sujeira, toda a sua imundícia vai ficar à mostra. Então vai chegar o dia, meu amado, que tudo aquilo que você confessou para o pastor, tudo aquilo que você pediu perdão a Deus, mas se você não tomou posição, se você não se consertou e continua a mesma vidinha porca que você estava levando antes, vai chegar o dia do grande trono branco, vai chegar o dia que vai ser exposto toda a tua imundícia, toda a tua sujeira, mas pastor, não está escrito que todo o nosso pecado que foi perdoado é jogado no mar do esquecimento. Isso para aquele que serve a Deus, ouve a voz de Deus, obedece a voz de Deus, que anda na direção de Deus. O pecado é apagado e Deus não faz lembrança mais. Mas aquele que continua na mesmice, o pecado dele é perdoado. Mas se ele continuar no mesmo erro, lá na frente, tudo que ele praticou, desde quando nasceu até o dia que morreu, ou até o dia que Jesus voltou, vai ser exposto, todos vão saber. Amém? Pastor, hoje é dia de campanha, que palavra, não vim para ouvir isso. Você tem toda a liberdade de sair da sua cadeira, levantar e ir embora. Eu não quero continuar, eu sei que tem visitante aqui nessa noite. Eu não quero ser pastor de uma igreja fria, de uma igreja morta, de crente que não tem compromisso com Deus. Se for para a igreja ser desse jeito, eu prefiro deixar de pastorear. Porque ou você serve a Deus ou você serve o diabo. Ou você vai para o céu ou você vai para o inferno. O negócio está tão feio, meu amado. De um tempo para cá, não é só aqui na Assembleia de Deus Shekinah, não. É a maioria das igrejas. Os cultos agora são monótonos. Se houver algum erro de português, você me perdoa, porque eu não estudei, eu não tenho estudo. A mesmice. Vem para a igreja. A pior coisa é quando o crente está na igreja, mas ele não tem mais o Espírito Santo. Como é, pastor, que o crente não tem o Espírito Santo? Ele perde o desejo de vir para a igreja,
ele não tem desejo de estudar a Bíblia, ele não tem desejo de orar, culto de oração, não adianta nem chamar, ensino da palavra não adianta nem chamar. Porque um crente cheio do Espírito Santo, ele ouve, ele obedece, ele pratica, ele tem alegria em estar na presença de Deus. Passa prova, passa luta, passa adversidade, é caluniado, é perseguido, é pisado, é maltratado, mas ele continua amando Deus. Ele não troca o culto por uma novela, ele não deixa de vir para a igreja por causa de uma partida de futebol, ele não deixa de cultuar para sair com um amigo, para ir para um campo jogar bola, ele não deixa de vir para a igreja para ir para uma praia tomar banho. Eu não estou dizendo que essas coisas sejam pecado, não. O que eu estou dizendo é que o crente que é cheio do Espírito de Deus, a alegria dele é de estar na casa de Deus. Por que Davi disse: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor? Porque ele tinha o Espírito de Deus. E quando nós somos descendentes de Abraão, nós temos alegria em levantar altar. Levantar altar, Abraão levantou 5. É pegar 12 pedras. Na época de Abraão ainda não era 12 pedras. Mas levantar pedras, levantar o altar, fazer sacrifício, buscar a presença de Deus. E qual é o sacrifício? Quem trabalhou hoje, levanta a mão aí. Quem trabalhou? Seja sincero, trabalhou. Quem trabalha num sol, você pode estar até dentro de uma sala, mas um sol escaldante desse, o seu desejo é chegar em casa, tomar um banho, jantar e dormir. Não é aquele que chega do trabalho e janta e vai ver televisão até 1h da manhã, não. Mesmo indo trabalhar no outro dia. Ele dá desculpa não vir para a igreja porque está cansado, mas fica até tarde assistindo televisão. Isso para Deus não é desculpa. A vontade do corpo é isso. É chegar em casa e descansar. Por ser descendente de Abraão, cada culto você levanta um altar novo para Deus. No altar tem que ter o quê? Tem que ter as pedras. A pedra ali representa a palavra, representa o jejum. A lenha representa a oração. O sacrifício representa tudo aquilo que nós fazemos, às vezes sem ter condições de fazer, cansado, exausto, às vezes enfermo, às vezes cheio de problema, o desejo de ficar preso, trancado dentro do quarto. Não, mas eu vou na igreja hoje porque eu preciso ouvir Deus falar comigo. Eu preciso ouvir a voz de Deus, eu preciso me fortalecer na fé. E todos aqueles que são descendentes de Abraão, ele vive o Salmo 126, versos 5 e 6. O Salmo diz assim: os que semeiam em lágrimas, cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Então, quando nós temos a fé de Abraão, quando o mesmo Deus de Abraão está na nossa vida, aleluia, nós às vezes semeamos em lágrima, mas nós vamos escolher com alegria. Vocês acham que Abraão não teve os momentos difíceis? Abraão teve muitos momentos difíceis na vida dele, mas sempre semeou com lágrima e sempre colheu com alegria, porque ele sabia que a prioridade na vida dele era Deus. Aplauda o Senhor. Vira para a pessoa que está do teu lado aí. Fala para ela assim: não faça como Ló. Profetiza para ela e para você também. Fala assim: não faça como Ló. Não faça escolha sem orientação de Deus. Não faça nenhum tipo de escolha sem pedir orientação a Deus. Não vá para lugar nenhum sem pedir orientação a Deus. Não saia da orientação de Deus nunca. Olhar com os olhos e achar que é bom, isso é coisa do ser humano. Podemos até olhar com os olhos e achar que é bom.
Mas de repente, em vez de você ouvir um sim, você pode ouvir um não de Deus. Aquilo que você acha que pode ser bom, pode te trazer muita decepção lá na frente. Tem pessoas aqui nessa noite assim, eu podia apontar 2 ou 3 aqui, de coisas que você fez segundo o seu coração, olhou, é isso mesmo, quebrou a cara. Depois ficou chorando pelos cantos. É macumba, é diabo, Deus não gosta de mim não. Porque simplesmente você não quer compromisso com Deus. Você quer a bênção de Deus, mas não quer compromisso, quer viver a sua vidinha. Já aceitou Jesus, talvez já batizou nas águas, talvez até canta no grupo de louvor, ou prega aqui no altar. Mas você é descendente de Ló ou descendente de Abraão? Eu sou descendente de quem? É uma pergunta que eu tenho que fazer para mim mesmo, porque eu sei como está a minha vida. Amém? Então nós não somos filhos de Moabe, nós somos filhos de Deus, descendente de Abraão. Levanta a tua mão, fala assim, sou filho de Deus, descendente de Abraão. Fala assim, aquele que me abençoar, vai ser abençoado, mas aquele que me amaldiçoar, vai ser amaldiçoado. Fala assim, porque está na Bíblia. Fala, porque Deus prometeu isso para Abraão. Aleluia, e é verdade. Deus falou isso para Abraão. Abraão, todo aquele que te abençoar, também vai ser abençoado. Está em Gênesis capítulo 12, versículo 3. Eu vou abençoar aquele que te abençoares, mas aquele que te amaldiçoar, vai ser amaldiçoado. Então, se você é descendente de Abraão, se você obedece à voz de Deus, se você não anda segundo o seu coração, pode ter certeza, vem provas, vem lutas, é os vasilhame. Deus coloca você num vasilhame para você deixar o dejeto para trás. Coloca você em outro vasilhame, aí você deixa mais um dejeto para trás. Talvez no segundo vasilhame você já acha, já estou preparado, já estou pronto. Não, Deus fala, não, ainda tem mais vasilhame na frente. Ainda tem alguma poeirinha, alguma sujeirinha que precisa ser deixado para trás. Não ser levado para frente com você. Às vezes o vasilhame é Deus tratando com você a cada dia. E talvez você não entende. Aleluias. Então tenha cuidado, para que você não venha agir como Ló. Procura sempre agir como Abraão. Vamos ficar de pé, no nome de Jesus. Sabe, meu amado, eu não vou pedir perdão para você pela palavra pregada, porque, primeiro,